Então, qual que é a sua visão, né, sobre como os investidores devem posicionar suas carteiras nesse cenário de juros ainda elevado, porque a inflação ainda está acima da meta, mas ao mesmo tempo a gente tem os fundos de tijolos. Como que você vê essa dinâmica entre essas duas classes na carteira do investidor? Excelente pergunta, e eu sempre me faço esse questionamento. Acho que um ponto principal e importante é entender qual que é o objetivo do investidor e qual que é a visão de prazo que ele tem para fazer esse investimento. Tá? Acho que esse é um ponto importante. Por exemplo, se é um investidor que ele está muito dependente de renda, ou que ele está focando especificamente na renda, eu recomendo que ele tenha uma carteira mais voltada para recebíveis, porque ele vai receber ali o indexador dele ali no mês a mês, tá? Buscando naturalmente operações saudáveis, carteiras de crédito seguras e, de novo, voltando a fundos grandes e líquidos. Eu tenho uma preferência hoje por fundos que tenham um patrimônio na casa do bilhão, fundos com mais de 1 bi. Hoje a indústria permite que a gente tenha aí à disposição algo aí como 40, 50 fundos já com patamar de enorme tamanho de mercado. Você pode olhar para esses nomes. Ah, Agora, se é um investidor que está pensando também no ganho de capital, ele quer surfar uma valorização do seu patrimônio e renuncia um pouco ao dividendo, tá? É, é, Tem investidor que ele quer receber algo muito no nível da Selic. Então, esse vai ter que ficar uma carteira mais de recebíveis. Talvez composição com algum fiagro, talvez composição com algum fundo de infra, mas deve ficar majoritariamente em recebíveis. Se ele se contenta talvez com um pouco menos de rendimento do que a Selic tem proporcionado no momento, ele deveria ter tijolo. Na minha opinião, é saudável ter tijolo e não mais do que saudável, mas também fundamental para a grande massa de investidores, porque é no tijolo que você deve capturar o ganho de capital, né, a sua apreciação do seu montante investido, que vai surfar fechamento de curva de juros, reprecificação dos níveis de aluguel, né, captura de queda de vacância, ganho de preço. Então, assim, é onde você tem de fato um potencial de ganho real. Eu sei que é um fundo, você está aqui a título de exemplo, um fundo que você surfou muito bem também. Eu surfei ele muito no FIIs, mas você surfou quase que de ponta a ponta, foi o HGPO. Então, aquela é uma demonstração que é uma exceção à regra, mas que você consegue ter um ganho muito expressivo de capital com fundos de tijolo. Então, é um exemplo que você tem um ganho muito concreto de capital num tijolo, que seria no caso, por exemplo, do HGPO, que ele deu esse retorno tão expressivo, tá? Então, acho que é contar com o trabalho de bons analistas como Baroni e você para fazer esse fee picking, né, essa seleção dos melhores nomes e tentando capturar esse potencial de ganho no tijolo. E então o que você falou é fundamental, né, que é importante o investidor entender qual que é a estratégia que ele quer seguir, Sem dúvida. né, se ele quer antecipar renda, porque o papel acaba antecipando, né, esse pagamento de inflação, Sim. dada a defasagem só de 2 meses, o tijolo, a dinâmica é diferente, demora mais, ele de repente tem uma alocação maior em papel, mas se ele tem um pensamento mais de médio, longo prazo e quer ter essa exposição a propriedades, né, os fundos de tijolos caem bem. Sem dúvida, até porque, vamos lá, tem muito fundo, dá um outro exemplo aqui, dois exemplos de fundos mais antigos, um HGLG ou um próprio KNRI, que tem imóveis muito maduros. Vamos lembrar que o fundo imobiliário no tijolo, ele é o lucro, ele é oferido valor nominal contra valor nominal ali, você não tem uma atualização do preço que foi pago, né? Uhum. Então é compra mais os investimentos do período contra o preço de venda e você vai ter uma distribuição muito expressiva. Imagina num ciclo em que você tem juros baixos, um PIB crescente e uma inflação comedida, parecido com o que a gente viveu em 19, e, 19 e fixando 35%. Uhum. Não estou querendo perpetuar isso, não quero que você perpetue essa percepção, mas ela existe, ela pode acontecer num cenário em que você tem tudo mais constante, favorável ao crescimento econômico, aumento de preço de aluguel que vai aumentar o dividendo do fundo, juros controlados, crescimento de PIB e uma taxa de juros mais baixa vai fomentar a venda de imóveis com mais facilidade. Porque hoje os fundos estão comprando com troca de cotas. Uhum. Vai chegar um momento em que os fundos vão começar a desinvestir, porque é normal do ciclo imobiliário. Você compra, matura o ativo e vende o ativo. E quando vier essa distribuição, você vai ter muito dinheiro para entregar, para distribuir.
O próprio XP Malls tem feito algumas vendas com uma taxa de juros elevada e tem conseguido apurar bons ganhos, né? Não só ele, mas tem outros exemplos também, fundos de tijolo, que têm feito vendas com ganhos significativos. E é muito natural você comprar um fundo pela sua capacidade de geração de fluxo de caixa, que é isso que é o dinheiro que vai para o seu bolso, é o dividendo, vai ser um componente fundamental da linha final do resultado dessa DRE. Porém, o fluxo de caixa não recorrente, né, que vem ali, o fluxo de caixa de investimentos ali, o não recorrente que vai vir da venda de ativos, né, esse vai ser fundamental também na composição do rendimento, em especial num cenário de crescimento que a gente tem juros mais baixos, PIB maior, que, como você comentou, na visão da XP, deve começar a cair os juros no ano que vem, né? Imaginando aí um juros mais baixo, venda de ativo não recorrente, enquanto o recorrente cresce com ganho até real, acima da inflação, é um cenário muito favorável para fundos de tijolo. Mas você ganha dinheiro quando você compra bem, via de regra é isso. E comprar bem é sempre difícil, né? É aquela questão mais desafiadora, né? Mas quando a gente olha hoje sobre a ótica de preço de reposição, sobre o dividendo que os fundos pagam de uma maneira recorrente, sobre patamares de vacância, estou dando aqui alguns exemplos de fundos, vou dar um outro exemplo aqui, JCRE. Pode não ser o portfólio de lajes que mais brilha o olho do investidor. Na minha percepção é um bom portfólio, mas quando você vê que o gestor, a conta gotas, foi reduzindo sua vacância no tempo, né? Não foi rápido, isso ainda não está transitando no caixa do fundo, mas ele derrubou uma vacância de mais de 10%, ou perto de 10%, para 2%, que é uma vacância técnica. RCRB, um outro case também de sucesso em redução de vacância, aumento de rendimentos. Então, assim, a gente tem um bom horizonte na nossa frente, na minha percepção, e você tem bons fundos de tijolo para se posicionar e capturar ganho de capital lá na frente. Então, o que você está nos dizendo é que, via de regra, né, olhando pelo menos os fundos de qualidade, eles estão com bom desempenho operacional. Sim. Passaram por desafios, principalmente as lajes corporativas nos últimos anos. Sem dúvida. Mas esses casos específicos já estão mais azeitados, vamos dizer assim. Sim. Mas ainda muito mal precificados, e muito disso gira em torno dessa taxa de juros elevada. É bom ter quem faça a tecla SAP pra gente, né, Baroni? Esse é o grande comunicador, o poder do comunicador é essa. Mas é exatamente isso. Você sintetizou muito bem aqui as minhas ideias. E, professor Baroni, queria suas considerações também. O cardápio ele está bem extenso, né? Então acho que o investidor que hoje ele tem um horizonte um pouco mais alongado, o cardápio é extenso. Então você tem oportunidades em diversos setores, segmentos e subsegmentos, né? Então assim, o Felipe está enfatizando bastante o fundo de tijolo, e é verdade, eu concordo com ele, e eu até adicionaria alguns pontos aí, né? Eu acho que alguns fundos que estão conseguindo fazer esse não recorrente ficar cada vez mais recorrente, também tende a ser assim, melhor avaliado pelo mercado. Então, esse é um ponto interessante. Alguns pontos aí para considerar. Alguns fundos têm algumas questões relacionadas à alavancagem que, mesmo tendo essa oportunidade de giro, ainda vai ter que superar a dificuldade da alavancagem aí pelos próximos 12, 24 meses. Então, da mesma forma que tem uma avenida gigante de potencial de valorização, você tem aí uma cordazinha puxando aqui, que é uma alavancagem que foi estruturada num determinado momento de mercado e que acabou mudando, enfim, chegamos onde estamos agora, né? Mas eu também não descartaria a discrepância que nós estamos tendo, a assimetria que nós estamos tendo em vários fundos de papéis, né? Que estão negociando com descontos patrimoniais gigantes. Então, quando a gente olha também para os fundos de recebíveis, alguns desses fundos eles estão com desconto patrimonial porque eles carregam posições de outros fundos imobiliários ou pela própria remarcação dos CRIs. Então, a partir do momento que a gente tiver potencialmente uma queda de juros, essas coisas também tendem a ser superadas, né? Então, hoje o cardápio é muito extenso. Hoje o investidor que olha e fala o seguinte: olha, meu horizonte de investimentos é no mínimo aí 2, 3 anos, e ele entende que o fundo imobiliário, a título de composição de portfólio, ele é interessante. Eu acho que ele pode se posicionar com bastante tranquilidade, né? E eu quero adicionar alguns outros pontos, né? Nós estamos falando de juros nas máximas aí dos últimos 20 anos, nós estamos falando que os juros estão altos desde 2022, ou seja,
3, 4 anos aí de juros altos e possivelmente devem ficar mais 1 ou 2 anos com juros em 2 dígitos, mas o IFIX está na máxima. Por que que o IFIX está na máxima? Justamente pela capacidade de uma carteira gerar rendimentos recorrentes com robustez, com segurança para o investidor. Então, isso quer dizer o que na prática? Que quando nós tivermos um cenário mais favorável para juros, a tendência é que esse retorno total fique ainda mais vantajoso quando colocarmos o componente de ganho de capital que o Felipe está falando. E esse ganho de capital pode ser maior em fundos de tijolos, é verdade, mas ele também não é desprezível nos fundos de papéis. Então, quando você considerar o retorno total anualizado pelos próximos 2, 3, 4 anos, tende a ser algo relativamente interessante o que pode acontecer. E não seria novidade para nós, que já estamos no mercado há um pouco mais de tempo. É verdade que seria novidade para quase 2,5 milhões de investidores, se não mais, porque esse fenômeno aconteceu, de certa forma, entre 2016 e 2019. Né? Só que entre 2016 e 2019 nós tínhamos uma quantidade de investidores médios muito menor do que nós temos hoje. Então, a grande maioria dos investidores atuais, eles ainda não experimentaram um movimento de juros em queda robusto e consistente para ver realmente os fundos imobiliários se valorizando com mais envergadura.